A paz do Senhor, povo santo de Deus, mais uma vez aqui para falarmos mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor e sobre o que Ele tem para as nossas vidas para esse tempo. Desde já, peço que você se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém, para que essa plataforma entenda que o nosso conteúdo é relevante. A palavra do Senhor ela não é relevante quando resumida somente a nós, mas sim quando compartilhada com milhões e milhões de estrelas. Eu quero dar um testemunho para vocês entenderem o poder do nosso posicionamento. Há um tempo atrás, já conversando com a minha filha, e ela teve uma visão. Acho até que já comentei essa visão aqui com vocês. E quando nós vamos nos posicionar na presença do Senhor, quando Deus nos escolhe, nós já temos aquilo que o Espírito Santo de Deus vai nos usar, né? Já está em nós. Por quê? Porque Deus vai moldando aquilo, o nosso caráter, durante um tempo, ao longo do tempo, em nossas vidas. Eu herdei o dom do meu pai, né, que é ser um profeta do Senhor. Ele não exerceu o ministério na presença de Deus, naquilo que o Espírito Santo de Deus entregou nas mãos dele, mas muitas vezes Deus nos permite a continuidade de um legado. Porque Eliseu pediu a porção dobrada, ele não pediu a porção dobrada de Deus, ele pediu a porção dobrada de Elias, né? Aquilo que Elias era. Então ele admirava aquele poder que Elias tinha. E eu admirava muito o meu pai, e eu queria muito ser como meu pai. E eu mal eu podia imaginar que era o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida do meu pai para que eu visse, observasse, entendesse e aprendesse muitas coisas para que hoje eu pudesse vir aqui falar com você. E o discernimento de espíritos em nossas vidas que nós temos para poder discernir o que está até mesmo em nós. Faz toda a diferença. E agora, neste tempo, quando a missionária Vitória tem se colocado na presença do Senhor para vir aqui falar para você todos os dias o que está no coração do nosso Deus, eu tenho passado muitas adversidades. E o que acontece? Se nós estamos num ambiente onde existem cristãos, né? Deus não vai usar o ímpio, muito que raramente. O cristão vai se levantar contra você. Porque foi os irmãos de José que se levantou contra ele. Foram os irmãos de Davi. E é assim que você vai entendendo como é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. E a minha filha teve uma visão eu tive e outra visão a minha filha teve. A visão que eu tive era de uma pombagira velha, muito velha. E ela tinha os cabelos muito compridos e era cheio de piolho. Era grisalho e era cheio de piolho. E eu não entendi até então. E era as perseguições que eu iria passar agora, como a primeira vez já aconteceu. E a outra, a minha filha teve uma visão e ela disse: mãe, eu vi umas mulheres e vocês usavam uniforme, um vestido, um vestidinho, e uma delas te avançava. Eu disse: meu Deus do céu, filha. E ela disse: eu vi essa mulher te avançava. E eu comentei com a irmã lá no meu trabalho. E esta irmã, eu até já comentei algum testemunho sobre essa pessoa, mas aprove o Senhor, Deus prepara as coisas para que nós venhamos a aprender os ensinamentos do nosso Deus. E essa irmã, ela tem me perseguido muito. Não que ela tenha perseguido as claras, mas entre meio às linhas, eu sinto as afrontas do diabo. E, gente, pasme estrelas, a perseguição de Satanás é uma afronta tão grande, porque em alguns momentos ela é uma afronta silenciosa, que só você percebe. As outras pessoas acham que é loucura da sua cabeça. Então, como eles não entendem o dom da ciência, eles não entendem o dom do conhecimento, eles não entendem o que é ser um profeta. E ela entende essa nossa governanta. E ela é uma serva do Senhor que está desviada. E lá atrás, para ela poder casar, a família dela não emancipou ela. E ela teve que esperar muito tempo para casar. Porque ela era uma menina muito rebelde, muito perversa. E ela brigava muito, ela gostava de briga. Ela gostava de rasgar a cara, de machucar as pessoas. E o esposo dela, que ela casou, era uma pessoa servo do Senhor. E aprove o Senhor e ela casou com ele. E ela teve uma vida maravilhosa. Eu não sei qual foi né? Agora ela está viúva. E
Agora, quando ela está sozinha, que ela ficou viúva, Deus aprove o Senhor a enfermidade na casa dela, como eu já dei alguns outros testemunhos aqui. Deus está permitindo que eu seja aprovada em várias áreas com esta moça. Por quê? Porque ela é uma pastora. Então eu quero... mas você está vindo aqui falar de uma pessoa que é... Gente, calma, ela está desviada. Eu vi todo o processo dela se afastando dos caminhos do Senhor e a gente conversava muito. E tem coisas que tá aflorando nela agora, demônios escondidos, pombagiras. Ela só fala de Jesus para homens. Ela não quer falar de Jesus para mulheres. Você, como eu já fiz outros vídeos falando de certas pombagiras, ela não é aquela pombagira que insiste em falar errado, é aquela pombagira toda malemolente, né? Ai, abre aqui esse vidro para mim porque eu não tenho força, você tem força. Mas na hora de avançar na goela dos outros, ela tem muita força. Então, Deus foi me dando características e visões com a minha filha, para minha filha, do que eu iria passar. E pasme estrelas, eu estou passando tudo o que a minha filha sonhou, teve visão, o que eu também tive de visões. Então é uma coisa assim muito extraordinária, quando Deus mostra e Deus faz você viver, Deus faz você passar por aquilo. E agora ela tá, e eu falei lá nos meus patrões, inclusive eu falei pra ela, eu disse: olha, moça, não vou dizer o nome dela aqui, vamos chamar de Maria. Eu disse: olha, Maria, Deus me mostrou que aqui nesta casa é uma mansão de milionários, que a gente trabalha nas autoridades governantes, como eu já falei aqui. Eu falei: todas as pessoas aqui nessa casa se corrompem e se corromperão, menos a mim, porque eu não me corrompo. Eu já venho, a missionária já vem desde os 12 aninhos de idade, morando lá no quartinho da empregada, como no nosso tempo a gente morava, dormia no quartinho da empregada, e ela: eu nunca trabalhei, esse é meu primeiro emprego, e eu só observando que ela está se corrompendo com as coisas dessa casa, desta mansão, pelo luxo, a luxúria. E eu disse assim: você vai se corromper. Ela disse: há poder no sangue de Jesus. Mas não há poder no sangue de Jesus que tu vê que é a pombagira que tá falando. E a pombagira dela é muito luxuosa. A pombagira dela, se tem, por exemplo, se tem os pedreiros que estão trabalhando lá, os moços que trabalham na área da construção civil, ela vai lá toda hora tomar banho. Ela vai lá, toma banho e ela passa batom vermelho. E deixa o cabelinho molhadinho e vai lá onde eles estão na construção civil, fica com o bracinho cruzado, falando de Jesus. Interessante, você não acha um tanto quanto peculiar, né? E eu comecei a contender com ela com algumas coisas. E foi aonde que ela já veio pela segunda vez, como a minha filha teve as visões, avançar em mim. Mas eu usei de autoridade, eu disse: avança. E ela não avançou, porque eu acho que ela se lembrou que eu tinha aberto a visão dela. E eu falei para os meus patrões: interessante, né? As pessoas que vêm trabalhar aqui, eles se corrompem com o luxo desta casa. Mas o que acontece? Eles estão meio assim, azedos comigo, porque onde tem o Espírito Santo de Deus, onde o Espírito Santo de Deus atua, Satanás não manipula. E ela, como Deus, eu vejo que Deus tem um novo tempo para a vida dela e Deus vai provar. Por quê? Porque para ela casar, ela teve que se converter. Então, como ela era uma menina pura, ela só gostava das bagunças e de briga. Ela não era uma menina que ia pro lado da prostituição. Isso está acontecendo agora. O que acontece? A gente às vezes confunde que a pombagira leva todo mundo para prostituição. Não. Existem níveis de pombagira. E a dela era uma pombagira que gostava de afrontar as pessoas. Como aqui, eu tenho algumas pessoas na minha vizinhança que não são pombagiras de prostituição. São pombagiras, tem a Maria Navalha, tem várias, mas dessas que são mais da ira. A Maria Mulambo, eu sou vizinha de uma, entendeu? Tem várias pombagiras diferentes, não é? Ela não necessariamente te leva lá pra casa de prostituição. Então essa é uma pombagira luxuosa, ela gosta de luxo. E pasme, a nossa patroa, a nossa primeira dama, ela é uma pombagira luxuosa. E Deus foi me mostrando algumas coisas lá, né? E eu achava que era uma coisa e Deus foi me mostrando outras. E eu disse pra ela: nossa, Deus trabalhou muito na minha vida na ira. Eu era muito irada, eu brigava muito. E a primeira vez que essa moça me avançou, eu não fiz nada, eu fiquei
parada. Ela me jogou contra a parede e eu fiquei parada. Por quê? Porque eu fiz prova com Deus para ver algumas coisas, porque até então nem eu. A gente não quer aceitar que a gente é um profeta da casa do Senhor. E foi aonde que ela se irou. A pombagira se irou muito nela. Por quê? Porque quando Deus mostra o que está no escondido, né, Estrela? As pessoas se revoltam, Satanás se revolta. E ela sempre dizia, ai, ainda bem que você mudou. Mas eu sentia uma malemolência. E quando tem algumas pessoas que têm o espírito de porco, inveja. A missionária tem um lado que se arrepia muito quando essa pessoa está muito próxima. E nos últimos dias agora, eu sempre tenho uns arrepios muito estranho do meu lado. Eu tenho questionado ao Senhor, né? Eu falei, ai Senhor, será que eu tô com algum espírito maligno? E eu quero que Deus me mostre, Estrela. Eu não quero que Satanás fique aqui me enganando. Eu quero que Deus mostre. Se eu tiver que ir lá na igreja e cair pra esse bicho sair, eu quero. E eu sinto que ele tá muito próximo de mim. E pasme, esta noite Deus me deu uma visão clara, com algumas coisas que estão acontecendo dentro da casa do Senhor, dentro das igrejas estão acontecendo muitas coisas, Estrelas, que a gente não está entendendo. E aprove o Senhor nos usar na área do discernimento. E Deus me deu a interpretação que eu estou vivendo perto de um demônio muito poderoso da inveja. Então, que é o espírito de porco, e o espírito de porco traz com ele também a avareza, né? Ele fuça, ele quer a luxúria. E aí eu percebo que esta moça, ela está desviada dos caminhos do Senhor, e eu disse para ela, como pode isso? Antes de eu entender, eu estava fazendo muitas provas com Deus, e ela me explicou algumas coisas, porque ela conhece a Bíblia de capa a capa. Ela é uma pessoa muito inteligente, não vamos tirar o mérito de quem, né, sabe as coisas da palavra de Deus, né, Estrela? Mas isso Deus não impede Deus de trabalhar na nossa deficiência espiritual. E Deus estava conduzindo ela para trabalhar na vida dela. E quando Deus me mostrou ela fora dos caminhos do Senhor, eu não aceitei. Falei, não pode, não aceito. E pasme, Estrelas, ela está desviada. Então ela nem sabe que ela está tão desviada, mas Deus vai nos mostrando. E aprove o Senhor esta noite mostrar para mim o tamanho dos pelos que tem esse porco que está com inveja de mim. E eu posso provar para você que é a inveja. Eu quero que Deus trabalhe na vida dela, mas eu quero que Deus tire os espinhos que tem na minha também, os penujos, carrapatos, carrapichos. Porque se tem, Estrela, Deus precisa trabalhar na gente também. A gente precisa aceitar que o Espírito Santo de Deus, ele é soberano e magnífico, entronizado. E a gente tem que dar toda a liberdade para Deus trabalhar na nossa vida. E Deus está trabalhando na minha também. No quê? Na paciência, na perseverança, né? Então, no demônio da ira, Deus permite que ela me afronte e eu fique na paciência. E ela, você olha nela, as águas que ela nada, nem se mexe. E eu era uma tempestade. Então, não é aquela água agitada que é profunda. Preste atenção no pergaminho que desceu agora. Olha só, quando a água, você tá lá no fundo do mar, a onda já quebrou aqui fora. Mas lá a água tá, às vezes só tá assim, ó. Aquele tapete, hoje mesmo que o sol aqui está deslumbrante, o mar está só assim, ó. Tu olha, chega a doer a vista. Mas aqui, na beiradinha, a onda é barulhenta. Esta onda aqui é rasinha. Raramente ela tá agitada, que é aquela corrente, né? Que eu sempre digo, isso é a ira do mar. E é a ira que puxa você pra dentro. Eu era assim, mas eu sou bem aquela pessoa que você olha, sou agitada, mas eu sou bem rasa. Nessa parte eu sou bem calma. Deus trabalha no profundo e faz nós sermos aquilo que apraz o coração dele. E ela é uma pessoa que ninguém tira do sério, ninguém nunca tirava do sério, mas ela falava algumas coisas que não condizia com a palavra do Senhor, e eu questionava o Senhor. Não tem como uma pessoa ser uma mulher, uma esposa de pastor,
cargo eclesiástico, porque não era o cargo do marido dela que predominava, era o dela. Ela que era a pastora. Então eu já não entendo muito certo isso ali, porque eu não tenho muito profundidade nesse assunto. Mas ela gostava só de blues, jazz. Mas como? Uma pessoa que é mais de 30 anos nos caminhos do Senhor, não conhece um louvor, não conhece um levita, e você conhece blues, jazz, não tem como. E eu comecei a questionar algumas coisas. Você presta atenção que esse recado vem da parte do Senhor. E foi aonde que Deus começou, ali foi aonde que Deus começou a trabalhar e foi a queda dela. Então eu tô trazendo isso, mas você está falando mal dela. Não, você não conhece ela e aprove o Senhor, alguém para Deus abrir a nossa visão no discernimento. Não são os ímpios que se levantam contra a gente, são geralmente pessoas conhecedores da palavra de Deus ou até mesmo pessoas que estão nos grandes altares, né? Porque geralmente quando Deus está levantando você numa área espiritual, não são os pequenininhos que se levantam contra você, são os grandes líderes. Preste atenção, é aquele líder invejoso e ela é aquela líder invejosa, aonde alguém está se levantando, ela contende. E daí eu perguntei para o Senhor, por que esta noite Deus me deu esta visão, né? Que na minha coxa, quando eu olhava, de vez em quando eu via uns pelos de porco desse tamanho, grandão, encravadão. E pasme, senhores, a missionária Vitória também trabalhou 15 anos num outro lugar, numa clínica de esteticista, como eu já comentei algumas coisas aqui, uma pessoa maravilhosa que hoje Deus está conduzindo aos caminhos do Senhor. E lá eles fazem estética e essa moça que está se levantando contra a nossa pessoa, ela tem muita barba, aqueles pelos gigantes que ela está queimando com laser. Então ela tá, e depois que ela conheceu essa clínica que a missionária Vitória apresentou a ela, para ela poder queimar com laser toda a barba, né? É uma estética bonita, né, gente? E eu não vejo nada contra. Por que Deus me mostrou que aqueles pelos, de vez em quando me arrepiava, aqueles pelos? Porque ela passa perto de mim e ela se faz de vítima, como se ela fosse vítima. E só quem tem o discernimento sabe que ali está incubado um espírito do engano. E para eu entender que era um espírito de inveja, Deus mostrou os pelos e que eram os pelos brancos, grandões. E lá atrás a missionária fez o curso de vigilante e eu falei pra ela, e ela estava bem firme nos caminhos do Senhor. Eu disse a ela: ai, amiga, que coisa boa, eu vou poder trabalhar na área de vigilante e aqui essa vaga desse emprego eu posso deixar para uma outra pessoa que Deus prepara, que está precisando trabalhar. Ela olhou bem sério pra mim, assim, ela nunca trabalhou na vida, ela não tem estudo, nada, e ela disse assim pra mim: não, eu vou sair daqui e você vai ficar. Aí eu olhei sério pra ela e falei: mas como assim? Ai, Vitória, desculpa, ai, me desculpa. Por quê? Porque ali ela falou aquilo e foi a pomba, a girapombona que falou. Mas no mesmo instante ela mesmo viu que eu percebi que era o demônio da inveja. Então o espírito do porco é uma avareza, ele deseja ser aquilo que você é. O espírito, ele é invejoso, ele fica fuçando aonde não é para ele fuçar. Você tá entendendo? Então a avareza, a inveja vem do espírito do porco. E tudo que vem da inveja não provém de Deus. Então eu venho trazer aqui hoje para você esse testemunho para você entender que neste tempo Deus quer abrir a sua visão em várias coisas. Deus quer abrir a sua visão em vários entendimentos para que você venha se manter na presença do Senhor. E quando você sofrer certos levantes na sua vida, você não venha desistir. Deus vai preparar o momento certo de você mudar desta casa, de você mudar desse emprego, de você sair, mudar de faculdade ou terminar esse teu curso, ou de você fugir da aparência do mal. Por quê? Porque lá em Mateus capítulo 17, se eu não me engano, alguma coisa parecida, a palavra do Senhor vai nos dizer, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Agora eu me perdi aqui onde está escrito. Mas nós sabemos que esta casta de demônios, olha aqui, ó. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17. Então nós sabemos que, infelizmente, né, ela está corrompida pela luxúria, ela está corrompida pelo poder, ela está corrompida por tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Então ela se desviou literalmente dos caminhos do Senhor. Ela pode dizer, não, eu não estou desviada. Não, ela está, porque a pessoa que serve ao Senhor não pratica certas coisas, né? Então, para mim foi bem difícil entender que ela não, que Deus estava usando um cristão, uma irmã minha em Cristo, para poder te perseguir, para poder você se acordar. Por exemplo, ela não deixa papel higiênico nos banheiros, ela finaliza os papéis. E ontem, inclusive, eu perdi minha paciência dentro do banheiro. Eu fiquei muito desorientada. Aquilo, Satanás quis aflorar para que eu desse vazão para ela me avançar novamente. E eu consegui me controlar. E eu me lembrei daquele louvor. Fogo, eu sei que te criei para queimar. Eu te fiz quente. Quem pode, né? Olha que louvor mais lindo. Deus faz com que nós passamos no fogo, na fornalha, para que nós venhamos sair ileso, sem se queimar. Mas eu quase perdi a paciência. Eu comecei a louvar esse louvor. Quem pode resistir ao seu calor incandescente? Olha que coisa mais linda. Então eu consegui resistir. A palavra de Deus diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a palavra de Deus neste dia hoje é para nós resistirmos às afrontas do diabo. A missionária não está falando mal dela. É uma vivência que eu estou vivendo. É uns arrepios constantes do maligno, uma inveja muito grande. Por quê? Porque Satanás quer que nós fechamos a nossa boca, né? Então Deus tem me dado visões extraordinárias com a fúria de Satanás. Satanás tem usado meus filhos. Então eu tenho perseverado na presença do Senhor. E a palavra do Senhor para esse dia hoje é perseverança. Para que nós venhamos perseverar na presença do Senhor. E assim podemos caminhar na bonança, né? Porque o Espírito Santo de Deus não quer a nossa queda. Ele quer que nós nos levantemos cada vez mais na presença dele. Amém, estrela? Não vamos nos distrair com as coisas desse mundo, porque assim nós podemos mirar o foco que é Jesus. E ele está voltando para buscar a nós, a sua igreja. E nós somos um povo eleito, um povo escolhido pelo Senhor. Nós sabemos que existem as 10 virgens, as loucas e as prudentes. E nós precisamos ter azeite nas nossas lamparinas, para que naquele momento não nos falte azeite, para nós podermos encontrar com Cristo, com o noivo. Não é verdade, estrela? Não vamos nos fazer de loucas para nós nos confundirmos com as coisas deste mundo, porque é isso que Satanás quer, a nossa queda, que nós fiquemos desapercebidos, sem azeite, né? E assim perder a nossa salvação. Amém? Até aqui me conduziu o Senhor, até aqui o Espírito Santo de Deus nos conduziu que falasse. Então eu quero agradecer a você, compartilhe esse vídeo com mais alguém, se inscreva no canal, né? Para que essa plataforma entenda que o nosso conteúdo é relevante. Fique com Deus e a paz do Senhor.